Então, vamos lá, né, gente? A gente está no céu e inferno, no capítulo 6. Deixa eu ver aqui. Na minha edição, paramos na página 76, o item 13. Todo mundo Isso. concorda aí? Acharam aí? Todo mundo achou, gente? Achei. É no item Angelita, 13 mesmo. Afrânio, Tabata, Deise, Rô, acharam o item 13 do capítulo 6? Sim. Bom, o que todo mundo? Então vamos lá, né? Do que trata esse capítulo? Trata do estudo das penas eternas. Mas como é algo que está perdendo muito terreno, a finalidade desse capítulo é entender por qual razão algumas pessoas se tornam obstinadas em defendê-la, em defender a doutrina das penas eternas. Aí Kardec vai dizer que a doutrina das penas eternas foi útil no período em que a consciência humana, o desenvolvimento intelectual moral era baixo. Então, somente uma ideia de uma punição severa, de um Deus severo, poderia nos frear os equívocos, né? Mas, digamos, Kardec concluiu que a gente caminha de forma meio lenta, porque mesmo depois de nos tornarmos cristãos, com os ensinos de Jesus, de amar a Deus acima de todas as coisas, é o próximo como a si mesmo, ainda assim nós sacrificamos, né? Que foi períodos graves, lutando, né, das fogueiras, levamos à tortura muitas pessoas. Então, essa ideia inicial. E depois ele vai construir alguns raciocínios lógicos a respeito de por que não existem as penas eternas. E nessa refutação, nessa contestação, ele parte de uma premissa. A premissa que ele parte de Deus é único, Deus é eterno, Deus é imutável, ele não precisa melhorar, ele é imaterial, ele é soberanamente justo e bom, infinito nas perfeições. Aí, até o ponto onde a gente leu, até o item 12, ele vai refutar a seguinte ideia: uma ofensa temporária a Deus não pode receber um castigo infinito. Por quê? Por um erro temporário e limitado do homem, ele receber uma punição ilimitada, isso mostraria que Deus ele seria imensamente, então, também ilimitadamente vingativo, né? Portanto, ele contrariou a hipótese, qual? De Deus ser infinitamente bom e misericordioso. Ora, se ele vai nos punir eternamente, então ele não seria infinitamente bom e misericordioso. Portanto, conclui-se que a pena eterna não existe, né? Aí os que defendem a pena eterna, não, mas se a pessoa se arrependeu em vida, ela recebe, né, o perdão. Ora, mas a vida, encarnado, é um prazo muito curto. Por que Deus perdoaria simplesmente nesse prazo e durante o prazo em que estamos desencarnados, que é o de toda a eternidade, né, cai na mesma posição. Então, que ele seria infinitivo, portanto, não seria infinitamente bom e misericordioso. Está precisando melhorar em misericórdia, Deus. O que é uma contradição. Logo, não existe a pena eterna. O que a gente estudou. Beleza? Resumidamente. Então, vamos ao item 13. Todo mundo aí preparado? Então, Kardec começa. Deus é soberanamente justo. A soberana justiça, a justiça soberana, ela não é inexorável. Ela não é uma justiça
inflexível. Não, de forma alguma, não é. Também não é tão complacente a ponto de deixar impunes todas as faltas. Ao contrário, a justiça soberana de Deus, ela leva o bem e o mal, o bem e o mal, recompensando um e punindo o outro proporcional, sem se enganar jamais na sua aplicação. Sem se enganar jamais na sua aplicação. Se por passageira resultante da natureza imperfeita do homem, e muitas vezes, não só da imperfeição nossa, mas muitas vezes do meio em que vive. Aí a gente lembrou lá do ministro Sanzio, né? Uma semente de laranjeira foi colocada numa região muito agreste. A produção vai ser mirrada, mas facilmente vai repetir os equívocos. Kardec também põe a mesma coisa aqui, ó. Às vezes o erro do homem, um percentual significativo se justifica pelo meio em que ele está. Ora, então se por uma falta passageira se resulta e muitas vezes do meio em que vive, a alma pode ser punida eternamente. Pudesse, né, ser punida eternamente, sem esperança de clemência, sem perdão. Ora, então, não há uma proporção entre a falta e o castigo. E, por consequência, por corolário, não há justiça. Reconciliando-se com Deus, arrependendo-se e pedindo para reparar o mal praticado, o culpado estará retornando ao bem, no gerúndio, retornando aos bons sentimentos, pela reparação do mal. Iniciou com o arrependimento, mas não terminou com ele. Tem que reparar. E de forma que a pessoa retorna aos bons sentimentos. E lembra que o bem, conforme o ministro Sanzio, do livro Ação e Reação, é medido pelos sentimentos. Se, porém, o castigo é irrevogável, né? É inflexível, esse retorno ao bem em nada lhe aproveita. Eu quero retornar ao bem. Eu me arrependi. Eu estou reparando. Não, mas e daí? Não tem aproveitamento isso. E um bem não considerado significaria o quê? Um bem não considerado significaria injustiça. Entre os homens, o condenado que se corrige, ele não tem a pena comutada, a pena trocada, a pena substituída? Sim, tem, né? Tem. Tem a pena comutada. E algumas vezes até perdoada. Né? Sim. E as pessoas não entendem a posição do juiz, né? A gente, sem entender nada da justiça, acha que somos mais justos que os juízes. Principalmente quando o juiz comuta a pena, quando o juiz perdoa a pena, mas a gente não está lá, não está sabendo da situação atual da pessoa que errou. Mas o livro espírita nos esclarece que, às vezes, aquele erro faz com que a pessoa, né, se volte para si, tenha um arrependimento e uma vontade de consertar toda a vida em função daquele equívoco praticado. Que aquela própria dor do erro cometido é um peso imenso na alma dela. Mas a nossa cegueira psicológica não enxerga isso, não. Aí o juiz comuta a pena, mas essa justiça brasileira...
Aí pergunta de Kardec, não haveria neste caso mais equidade na justiça humana que na divina? Já que para a observação do condenado que se corrige, a justiça, ele comuta, ele perdoa? Não haveria neste caso mais equidade na justiça dos homens que na divina? Sim, já que Deus é imperdoável, não perdoa nunca. Se a condenação é irrevogável, não só o bem praticado na reparação do mal deixou de ser considerado, porque a pessoa vai continuar eternamente punida, o que é uma justiça, não só o bem praticado, mas também, se a condenação é irrevogável, o próprio arrependimento é inútil, antes do bem praticado. Ora, nada tendo de esperar do seu retorno ao bem, o culpado faz o quê? Persiste no mal. De modo que Deus não só o condena a sofrer perpetuamente, como também o condena a permanecer no mal por toda a eternidade. Nisso, não há nem justiça, que é o item que a gente está estudando, também não há bondade. Certo? Beleza? Entenderam bem aí o item 13? Tudo bem, galera? Falem comigo aí para eu saber que vocês estão aí, né? Tudo beleza. Se não caiu aqui, eu não sei. Então vamos lá, item 14. Sendo infinito em tudo, Deus deve conhecer tudo, tanto o passado quanto o futuro. Deve saber, ao criar uma alma, se ela virá a falir de forma tão grave a ponto de ser condenada eternamente. Né? Infinita sabedoria, né? Infinito em tudo, infinito em conhecimento. Então, ele previamente, na criação da alma, ele já saberia que a alma cometeu um erro tal que ela tem que ser eternamente condenada. Se não souber, a sua sabedoria não é infinita. Logo, então, não tendo a sabedoria infinita, ele deixa de ser Deus. Sabendo que, olha, eu vou criar essa alma, mas ela vai errar gravemente a ponto dela ser condenada eternamente. Criou, então, voluntariamente um ser votado, desde a formação, às torturas sem fim. E, neste caso, então, Deus não seria bom. Uma vez, porém, que Deus pode estender a sua misericórdia ao pecador arrependido e tirá-lo do inferno, deixam de existir penas eternas. E o juízo dos homens está revogado. De que existe está revogada. Não existe isso. Punição eterna. Por conseguinte, a doutrina das penas eternas absolutas conduz forçosamente e obrigatoriamente à negação, ou pelo menos, se não à negação, ao enfraquecimento de alguns atributos de Deus, sendo, portanto, a doutrina das penas eternas absolutas inconciliável com a perfeição infinita de Deus. Um dilema. Ou Deus é perfeito e não há penas eternas, ou há penas eternas e Deus não é perfeito. Com qual vocês vão ficar? Com qual vocês vão ficar? Com qual hipótese aí? 16. Deus é perfeito. Deus é perfeito e não há penas eternas, né? É claro. E tem 16. Também se invoca em favor do dogma da eternidade das penas o seguinte argumento. Olha, a recompensa conferida aos bons, a recompensa dada aos bons, ela é eterna. Por corolário, quer dizer, por consequência,
deve existir também a eterna punição. É justo proporcionar a punição à recompensa. É um sofisma, né? Mas como que a gente vai refutar esse sofisma? Não conseguimos. Quem vai refutar para a gente? Allan Kardec. Então vai, Allan Kardec, você com a palavra, nos explica por que isso é um sofisma, por que isso é falso. Porque essa ideia é falsa. Refutação. Deus criou a alma para fazê-la feliz ou infeliz? Então Kardec começa com uma pergunta. Primeiro ponto. Deus nos criou para sermos felizes ou para sermos infelizes? Evidentemente, a felicidade da criatura deve ser o objetivo do Criador, pois de outro modo ele não seria bom. De outro modo ele não seria bom. Voltou lá, né, na hipótese, né, na premissa da infinitude das qualidades divinas. A alma alcança a felicidade pelo próprio mérito. E uma vez adquirida essa felicidade, não mais a perde. O contrário seria uma degenerescência. Adquirir uma infelicidade e permanecer nela seria uma degenerescência. A felicidade eterna é, pois, a consequência da sua imortalidade. Então, como nós somos imortais, né, nós seremos também, a partir de um determinado ponto, atingido um determinado grau de felicidade, eternamente felizes. Porque somos imortais. Antes, porém, de chegar à perfeição, a alma, né, tem lutas a sustentar, tem combates a travar. Contra o quê? Contra os outros? Não. Contra as suas próprias más paixões. Todos nós, né? Não tendo sido criada perfeita, mas suscetível de ser perfeita, a fim de que tenha o mérito de suas obras, a alma pode, neste caminhar, nesta luta, cair em faltas. Uma hora ou outra, cair. Suas quedas são a consequência da sua natural fraqueza. É o nível evolutivo em que a pessoa está. É a natural fraqueza, está carregando um grau de agressividade ainda, um tanto significativo, a ponto de não se resignar diante das ofensas alheias. Está carregando muitas, né? Está muito suscetível à sensualidade, é o estado da pessoa, é o grau dela, tudo bem, né? Ela vai cair em faltas, mas não é o fim do mundo. Vai se levantar e caminhar. E se deve ser punida eternamente em virtude de uma queda, não seria o caso de perguntar por que Deus não a criou mais forte. Pô, Deus, por que você não me fez mais forte a ponto de eu nunca cair? Né? Porque eu é que tenho que me construir. A punição que ela sofre a alma, é uma advertência do mal que praticou, devendo ter por fim essa advertência, esse sofrimento, reconduzi-la ao bom caminho. Então essa é a finalidade da dor, recondução. Se a pena fosse irremissível, né, imperdoável, inflexível, inexorável, o desejo de melhorar seria supérfluo. Não tem utilidade o desejo de melhora, já que a pena é irremissível. Nem mesmo o fim da criação, que é a felicidade de todos nós, seria alcançado, porque haveria seres predestinados à felicidade e outros destinados à eterna desgraça. Agora, se uma alma culpada se arrepende, pode regenerar-se, e podendo regenerar-se,
pode aspirar à felicidade. Né? Pode aspirar à felicidade. Ora, Deus seria justo? Pergunta, Deus seria justo se ele recusasse os meios para melhorar e alcançar a felicidade, que é a finalidade da criação? Ele seria justo se recusasse os meios? Não, não seria. Né? Então, as faltas que nós caímos, né, não devemos permanecer caídos. É da nossa fase. Nós estamos neste nível naturalmente, mas devemos nos esforçar para avançar, né? E evitar uma segunda queda, porque a segunda queda, a primeira queda leva a segunda leva a terceira, e a vitória diante da primeira queda leva a vitória da segunda, leva a vitória diante da terceira, e assim sucessivamente vai se tornando mais fácil. Sendo o bem o fim supremo da criação, a felicidade, que é o seu prêmio, deve ser eterna. Como temporário deve ser o castigo, que é o meio de alcançá-la, né? Certo? Lembra que, né, o castigo é corrigenda para recondução. Então ele é temporário. Ele serve para que nos destine na direção correta da felicidade. Mesmo entre os homens, a mais vulgar noção de justiça prescreve que não se pode castigar perpetuamente quem se mostra desejoso de praticar o bem, né? Aqui no Brasil não tem pena perpétua, é no máximo de 30 anos, né? A lei brasileira, no texto escrito, é uma beleza. Né? O ideal a ser atingido é uma beleza. Item 17. Um último argumento a favor das penas eternas é este. Qual? Então, é os que defendem a pena eterna, certo? Que ele vai colocar para ser refutado. O temor das penas eternas, o medo de ser eternamente punido, é um freio. Se fosse anulado esse freio, o homem, por nada temer, entregar-se-ia a todos os excessos. É o último argumento a favor das penas eternas, né? Refutação. Então vamos lá, Allan Kardec. Como nós não temos condição de refutar, você refuta para nós. Esse raciocínio seria justo. Seria justo se a não eternidade das penas provocasse a supressão, a eliminação de toda e qualquer sanção penal. Né? Então, Kardec está dizendo é o seguinte: não é porque não existem as penas eternas que não há outras penas. Há outras penas. Há correções. Né? A felicidade ou a infelicidade futura é consequência rigorosa da justiça de Deus, visto que a identidade de condições para o homem perverso e para o homem bom e para o homem perverso seria a negação da justiça. Então, primeira coisa, né? Não é porque não tem penas eternas que não há outras penas. Há outras penas, de modo que não são idênticas as condições entre o homem bom e o perverso, porque isso seria negar a justiça. Mas pelo fato de não ser eterno, nem por isso o castigo deixa de ser menos penoso. Então não é porque... Então, existem castigos muito penosos, mas eles não são eternos. Né? Não é isso? É. Esse castigo pode se tornar tanto mais temível quanto mais nele se crê.
E tanto mais aceitável, quanto mais racional ele for. Quer dizer, que se o medo era o seguinte, não, se você eliminar a ideia de penas eternas, você vai tirar um freio, e o homem vai se entregar a tudo que é errado. Falou, não. Não é porque não é eterno que não é penoso. E ainda, o homem vai temer o castigo se ele crê que ele existe. Agora, se você traz para o homem a ideia da eternidade das penas e ele ri na sua cara, ele não aceitou, aí ele vai cometer equívocos. Então, a gente tem que trazer uma ideia da punição divina em que o homem possa acreditar, porque aí ele vai frear a si mesmo. Mas se você trouxer a muitos dos homens atuais a ideia de um castigo eterno, ele vai rir de você. Então, vamos lá. E aí, se a pessoa vai temer, ela tem que previamente aceitar. Mas ela só vai aceitar para temer, para se frear, ela mesma colocar freio em si, ela só vai aceitar se for uma ideia de justiça racional. Sim ou não? Tem que ser racional para ser aceito. E sendo aceito, a pessoa teme seguir em direção equivocada. Entenderam o que Kardec está falando aí? Tem que ser racional. A ideia das penalidades, ainda que temporárias. Uma penalidade em que não se crê, não pode ser um freio. E a eternidade das penas está nesse caso. Ele chega aí para muitas pessoas e diz, olha, que Deus vai te punir eternamente, você vai ficar eternamente punido no inferno. Isso não é mais algo crível. Sendo aceito, não serve de freio. Entenderam o que Kardec está falando? E a ideia de penalidade eterna é essa. Não impõe freio, porque ninguém crê nisso. A crença nas penas eternas, como já dissemos, teve no passado, teve a sua utilidade, teve a sua razão de ser, numa certa época para trás. Hoje, não somente deixa de impressionar os ânimos, como até produz descrentes. Os religiosos trazendo a ideia, né, das penas eternas, produz descrentes. Pessoas que não creem em Deus, ou pessoas que até creem em Deus, mas creem que ele está muito distante, que ele não rege o mundo, não rege o universo, não toma conta de nada. Antes de proclamá-la, as penas eternas, como uma necessidade, é necessário demonstrar a sua realidade. Além disso, seria preciso, além da demonstração da realidade das penas eternas, para que pudesse ser proclamada, além disso, seria preciso observar a sua eficácia, as penas eternas, por aqueles que a preconizam e se esforçam por demonstrá-la. Quer dizer, vamos ver como é que estão aí as pessoas que pregam as penas eternas. Eles que carregam essas crenças e proclamam a ideia das penas eternas. Está sendo eficaz entre eles? Está funcionando entre eles? As pessoas estão se freando na prática dos equívocos? Infelizmente, entre esses, muito provam pelos atos que nada temem das penas eternas, que não temem nada das penas eternas. Ora, se ela é impotente para reprimir o mal entre aqueles mesmos que dizem acreditar nela, que domínio poderá a doutrina das penas eternas exercer sobre os descrentes das penas eternas
e até mesmo os refratários das penas eternas. Porque uma coisa é ser descrente, não acredito nisso não, nem não acredito na eternidade das penas. Outra coisa é ser refratário. Eu sou absolutamente contra essa ideia. É refratário total. Ora, qual é o freio? Se a ideia das penas eternas não freia nem os que creem nela, vai frear os descrentes e refratários? Não vai, certo? Então, o que estão achando desse capítulo de Allan Kardec? Magnífico, né? Aqui foi uma refutação lógica, né? João, a Sim. gente fica encantado com a capacidade, né, dele. Não fica nada para fora. Ele não deixa nada assim. É que eu não estou em casa. Ele não deixa nada. Ele amarra em tudo. Né? A gente fica assim maravilhado com a capacidade tudo, dele. Né? O grande às vezes a gente amplo, pensa profundo, né? A gente está entendendo, e quando tem um estudo desse, a gente vê assim que a gente estava assim numa estrutura rasa, né? Exato, exato. A gente tem que ser capaz de aprender Allan Kardec para a gente conversar com as pessoas que não são espíritas, isso é importante. Principalmente com jovens, porque os jovens vão ficar, né? E muitos jovens carregam a ideia ainda anterior de eternidade de penas, de poucos freios. Eles não conhecem Allan Kardec. E muitos não vão conhecer. Muitos não vão conhecer. Vão pegar esse livro e ler, nem que você dê de presente, eles não vão ler. Talvez, como diz o livro Ação e Reação, quando se tornarem senis, aquele livro que me deu já está todo amarelado. Vou pegar, vou dar uma lida agora, passou 30 anos, vou dar uma lida agora. Porque amadureceu depois de um prazo. Agora, se nós, não só lendo Allan Kardec, mas entronizando ele a ponto de repeti-lo num diálogo, a gente lança semente para todo lado. A gente espalha semente para todo lado. É óbvio, né, que a nossa cabecinha não vai falar todo esse conteúdo, mas cada item desse a gente consegue fazer um resumo para a gente soltar a semente na cabeça aí dos jovens. Porque é assim que o Espiritismo vai regenerar o mundo. Conhecendo as próprias pessoas, né, vão se tornando mais aptas, porque o conhecimento é luz. Quem tem mais luz, caminha correta. Mas Então é às importante vezes, a gente João, não só ler, a gente tem que ser capaz de mas às repassar. vezes, João, o terreno é infértil. A gente vai jogar semente e não vai brotar. Igual ali a laranja não vai frutificar. A gente tenta, mas é difícil, né? Fácil não. Lembra do Evangelho? Eu sei que vocês vão passar a charrua na terra dura, mas não importa. Né? Mas não importa, vamos passar a charrua, vamos lançar a semente. Lá na frente vai frutificar. Mesmo que não seja nessa vida, ou que para algumas pessoas amadurecidas, né, na fase da senectude, elas despertaram e virão à casa espírita. Outras mentes infantis, nem sendo idosos, não vão vir. Mas mesmo assim, a charrua tem que passar, a semente tem que ser lançada, porque na próxima vida vem mais facilmente. Vamos espalhar a semente aí, gente. Então, a gente... Sabe o que eu vejo também? Assim, ó, tem gente que não adianta. Você vai falar e não vai ter frutos, né? Mas, às vezes, se a gente for assim, nós estudarmos Kardec, nós vamos chegar ao ponto de, pelo menos, dar uma dúvida dessa daí, né? Na pessoa.
Sim, Levar levar uma o estado. dúvida. Porque se você tem uma dúvida que se o seu comportamento é correto, se aquela sua religião é correta, você já vai pensar, já vai ponderar, né? Já vai começar, pelo menos, fazer uma análise. Porque, às vezes, não adianta você chegar e falar assim, não, é assim, é assim, é assim. Não, por que eu tenho que acreditar na Deise? Por que eu tenho que acreditar no João? Mas, a partir do momento que a gente colocar uma dúvida nisso, as coisas vai por si só, né? A pessoa procura. Bem falado, porque é melhor o estado de dúvida que o de descrença. Lembra do prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo? Para confundir os orgulhosos. É o que a Deise está falando, em outras palavras, lançar a dúvida. Os orgulhosos, né? Digamos assim, com o pé firme nas suas teorias. Agora, levando a semente espírita, ele verificou que ele estava sobre a construção na areia. E agora estão confundidos, estão em dúvida. É um estado melhor. É uma das metas diz o Espírito de Liberdade no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, para confundir os orgulhosos, glorificar os justos. Quer dizer, então, a raça humana atual, o estado em que nós estamos, aí de provas e expiações, nós não sabemos nem quem é justo. Nós não sabemos nem quem é que leva uma vida digna. Estamos meio perdidos, não sabemos uma direção. Não conseguimos glorificar os justos. Quem são os justos? Às vezes o justo é aquela lavadeira que mora lá no bairro periférico, que cuida do esposo, que é cadeirante, o outro filho é bêbado, o outro é bandido, e ela está lá como um esteio firme, desconhecida dos homens, mas ela, conhecida de Deus, né? Talvez deveria ser, e é pelo espiritual, mas não é por nós, deveria ser glorificada, glorificar os justos, né? Mas nós não temos olhos de ver. Então, esse item que passou foram como refutar, por lógica, as penas eternas, né? Ele traz os argumentos a favor das penas eternas e como construir a refutação desses argumentos. Agora, o próximo item é a impossibilidade fática, a impossibilidade material, a impossibilidade de existir, de fato, as penas eternas, né? Não é mais a questão da refutação lógica. Então, vamos lá. Agora é a impossibilidade fatídica das penas eternas. Até aqui, só temos combatido o dogma das penas eternas com raciocínio. Até aqui foi. Só com raciocínio. Só raciocínio. Só raciocínio. Mas que raciocínio, né? Vamos demonstrá-lo agora, o dogma das penas eternas, em contradição com a realidade, em contradição com os fatos positivos. Portanto, se são fatos, são coisas que nós observamos. E provar, desse modo, a impossibilidade das penas eternas. Segundo esse dogma das penas eternas, o destino, a sorte das almas após a morte está fixada. Essa sorte, esse destino está fixado de forma irrevogável. De forma irrevogável. E, por conseguinte, vetado, proibido definitivamente o seu progresso, né? Então, não há possibilidade de progredir, já que há penas eternas, né? Ora, a alma pergunta, a alma progride ou não? Sim ou não? Eis a questão. Se progride, se a alma progride, a eternidade das penas é impossível. Né? Bom, pode-se duvidar desse progresso quando se vê a enorme variedade de aptidões morais, a enorme variedade de aptidões intelectuais existentes na Terra, desde o selvagem até o homem civilizado?
Há progresso ou não? Observando a própria natureza humana, do homem selvagem ao Divaldo Franco, o nível intelectual do Divaldo, o nível moral do Chico Xavier, né? Não mostra uma diferença de progresso? Quando se vê a diferença apresentada por um mesmo povo de um século para outro, né? Não se vê uma diferença moral? Sim, se vê, né? Vamos voltar alguns séculos atrás. Quem é o homem que sai de casa sem estar armado? Com uma arma na cintura, com uma espada? Nenhum. Como eram tratadas as mulheres na rua? Sofrendo estupro aqui, ali e acolá. Na rua. Crianças ou não? Crianças abandonadas em Roma e que o pai decidia se ela deveria viver ou não, não só em função do estado físico, se tinha alguma deformidade ou não, mas por quaisquer outras razões. Não gostou da criança, não achou legal, suspende ela pelo pé. Não gostei não. Joga por aí. Joga lá no bairro perto do rio, como tem milhares de crianças abandonadas ali. Joga lá. Ou, não gostei não, manda matar. Manda matar filho adulto. Pelo pátrio poder que possuía. E isso era chocante? Não, né? Não. Relações sexuais entre pessoas da mesma família, isso era proibido? Não, houve época que isso era normal. Hoje em dia choca. Hoje em dia seria algo, né, monstruoso, mas no passado pode esquecer. Então não existe uma diferença de um povo de um século para o outro? Se admitirmos que não são mais as mesmas almas desse período antigo, é preciso, então, admitir que Deus criou almas em todos os graus de adiantamento, segundo os tempos, segundo as épocas e segundo os lugares, favorecendo umas e destinando outras à perpétua inferioridade. E tem que se admitir isso. Se não se admitir a lei de progresso, né? O que seria incompatível com a justiça, não seria justo, né? Que deve ser igual para todas as criaturas. É incontestável que a alma, atrasada moral e atrasada intelectualmente, como a dos povos bárbaros, não pode ter ao mesmo tempo os elementos de felicidade. Não pode ter as mesmas aptidões para gozar dos esplendores do infinito, como a alma, cujas faculdades estão amplamente desenvolvidas. Sim ou não? Uma alma moral e intelectualmente atrasada, bárbara, ela possui os elementos para gozar a felicidade, né? Tem as mesmas aptidões para perceber o esplendor do infinito do que aquelas almas já desenvolvidas? Não tem. Se, portanto, estas almas não progredirem, não poderão, em condições mais favoráveis, já que não progredirem, gozar na eternidade, senão de uma felicidade muito limitada, né? Muito limitada. O que é a felicidade para o homem bruto? Envolve a comida, envolve o sono, envolve o sexo, né? Seria um instinto básico, né, João? É, uma coisa, né? Muito simplória. Não tem prazer no estudo,
não tem prazer num diálogo construtivo, não é capaz de admirar uma música elevada, né? Para estar de acordo com a rigorosa justiça, chegaremos, pois, à conclusão: não pode se sentir melhor quando toma um passe. A natureza não casa. Para estar de acordo com a rigorosa justiça, chegaremos, pois, à conclusão de que as almas mais adiantadas são as mesmas que antes se apresentavam como atrasadas e que, depois de um tempo, progrediram. Mas aqui nos deparamos com a questão da pluralidade das existências. Único meio racional para resolver essa dificuldade. Apesar disso, não obstante, vamos deixá-la de lado e considerar a alma sob o ponto de vista de uma única existência, de uma única vida. Então, digamos assim, a reencarnação é capaz de abranger tudo. Você pode observar a lei de progresso na história da humanidade inteira e na história de cada um, ali comparados. Mas não, vamos tirar esse leque amplo de análise que nos permite a reencarnação, único meio racional para explicar tudo, e vamos imaginar uma vida só. Tá. Vamos lá. Imaginemos um rapaz de 20 anos, como tantos que existem por aí. Um rapaz de 20 anos. Então, ele está pensando numa vida só de um jovem de 20 anos. Ignorante. Viciado por índole, por seu próprio caráter, pela sua própria inclinação natural, é um viciado. Negando sua alma, né? Negando sua alma e negando a Deus. Não, eu não tenho alma, não. Eu só tenho essa vida, não é esse negócio de alma, não existe isso. Nós somos aqui a própria anatomofisiologia. Negou a existência espiritual, negou a Deus. Entregue à desordem e cometendo toda sorte de malvadeza, fazendo tudo que é errado. Um rapaz de 20 anos. Encontrando-se depois num meio favorável, esse rapaz instrui-se, esse rapaz corrige-se gradualmente e acaba por tornar-se crente e piedoso. Né? Depois foi morar num outro local, aquele meio era favorável, né? Os locais que ele frequentava eram locais favoráveis, ele se instruiu, ele se corrigiu. Ele de descrente passou a crente. E ele que era viciado se tornou até alguém carinhoso, alguém piedoso. Não é esse um exemplo palpável do progresso da alma durante a vida? Exemplo que se reproduz todos os dias? Sim ou não? Não sei vocês, mas eu, jovem, Copacabana, esquece. Esquece o João, 18 anos, posto 10 de Ipanema. Meu amigo, esquece. Perdido total de corpo e de alma. Esse homem morre em idade avançada, como um santo, melhorou muito, a ponto de ser considerado um santo. Certamente a sua salvação está assegurada. Qual, no entanto, seria a sua sorte, qual seria o seu destino, se um acidente o levasse à morte 40 ou 50 anos mais cedo? Né? Quer dizer, então atingiu 70 como um homem santo, morreu em idade avançada. E se ele tivesse morrido com os 20? Na época do vício, da ignorância, da negação da existência
espiritual, da negação de Deus, cometendo tudo que é errado. Ele estava nas condições exigidas para ser condenado. E se o fosse, todo o progresso que ele fez se tornaria impossível, já que foi condenado e as penalidades são eternas. Eis, pois, segundo a doutrina das penas eternas, um homem salvo somente pelas circunstâncias de ter vivido mais tempo. Circunstância, aliás, essa muito frágil, visto que um acidente qualquer poderia interromper bem mais cedo a sua vida. Desde que sua alma pôde progredir em dado tempo, esse porquê é uma pergunta, com certeza. Por que razão não mais poderia progredir depois da morte se uma causa alheia à sua vontade a tivesse impedido de fazê-lo durante a vida? Ora, se progride aqui na Terra, progride porque não progrediria lá no espaço. Porque Deus lhe recusaria tais meios. Neste caso, o arrependimento veio, embora tardio, né? Mas, se desde o momento da morte se impusesse a ele uma condenação irrevogável, esse arrependimento seria infrutífero. E seria infrutífero por toda a eternidade. E a sua aptidão para progredir, como progrediu permanecendo vivo lá no plano espiritual, estaria anulada para sempre. O que estão achando do mestre? 21. O dogma da eternidade absoluta das penas é, portanto, incompatível com o progresso das almas, ao progresso, impõe às penas eternas, impõe ao progresso uma barreira insuperável. Esses dois princípios, portanto, anulam-se mutuamente, isto é, a condição da existência de um implica forçosamente o aniquilamento do outro. Ou seja, ou existe o progresso sem pena eterna, ou a pena eterna sem progresso. Qual dos dois existe de fato? A lei do progresso é clara. É clara no sentido de ser um fato, não é uma teoria. É um fato confirmado pela experiência. É uma lei da natureza, lei divina, lei imprescritível, que não prescreve, que não passa, não muda. E, pois, já que esta lei existe e não pode conciliar-se com a outra, é porque a outra não existe. A da pena eterna, então, não existe. Ela é inconciliável com a lei de progresso. Se o dogma das penas eternas fosse uma verdade, se o dogma das penas eternas fosse uma verdade, se fosse Santo Agostinho, Paulo e muitos outros homens que se tornaram elevados, jamais teriam visto o céu. Caso morressem antes de realizar o progresso que lhes trouxe a conversão. A este último argumento... João, isso sim. aí, mas é porque eles já são elevados, né? Já estão. E nós não estaríamos ainda se você descesse mais. O que estaria acontecendo com a gente, né? Pensa assim, porque se eles não conheceriam o céu, nós que ainda não chegamos nem imaginar direito, estaríamos aonde? E olha que nós já evoluímos, né? O que Kardec está colocando aqui é o seguinte, ó. Existe a pena eterna? Existe. Então não tem lei de progresso, certo? Então Santo Agostinho estaria no inferno eterno. O apóstolo Paulo estaria no inferno eterno.
Porque nós seríamos um nada ainda, porque nós nunca não ia chegar nem onde nós estamos hoje. não, ele quer mostrar justamente o seguinte, que a nossa história é igual a deles. Percebe? Que a nossa história é igual a deles. A ideia da gente se colocar Pedro lá em cima, Paulo lá em cima, Tiago lá em cima e Santo Agostinho lá no alto, isso é uma coisa que a doutrina espírita quer fazer assim na gente, ó. Para com isso. Quebra essa ideia. Não é nada disso que você está falando. Você é igual a eles. É isso que a doutrina espírita quer fazer. Percebe? Então, a nossa história... Nós somos igual a eles ou nós podemos chegar ao estágio deles? Ó, vamos falar então de Santo Agostinho. Você quer falar de Santo Agostinho? Santo Agostinho teve filho sem ser casado, né, com uma mulher desregrada. Santo Agostinho se relacionava com homens e com mulheres quando ele era jovem. A vida sexual de Santo Agostinho pode esquecer. Ah, entendi. A vida de Santo Agostinho, quando jovem, pode esquecer. Talvez pior que a nossa. Talvez pior que a nossa. Eu estava vendo só na questão da evolução em si, sabe? Não do que realmente já fez. Eu estava vendo só a evolução. Falando, não, eles já estão lá e nós ainda estamos aqui. Mas é outro sentido ainda, né? Santo Agostinho, mesmo depois de religioso, ele não ficava sozinho num local com uma mulher. Mesmo já sendo da igreja, estando escrevendo o livro Confissões, tendo estudos filosóficos muito profundos a favor da humanidade, se tornando um dos pais da igreja, se tornando um dos pais da igreja, ele não vai ficar a sós com uma mulher no local. Ora, e como é que ele chegou à dedução que ele se sentia tão frágil a ponto dele não ficar? Porque ele provavelmente, em algum desses períodos, ele falhou. Ou chegou muito perto de falhar. Então, ele, observando assim, o meu chão é de vidro, eu não tenho resistência para vencer as tentações que nascem em mim mesmo, a depender da circunstância que eu estou. Eu cheguei na casa de alguém, essa pessoa está sozinha, uma mulher está sozinha, complicou para mim. Então eu vou evitar essas próprias situações. Ora, o apóstolo Paulo, ele separou mãe de filho. Mulheres apanhavam de chanfalho. Apanhava de uma arma que era uma lâmina de aço. De aço não, de ferro fundido. Não tem, naquela época não produz o aço. Uma mulher de idade apanhando com uma lâmina de aço, separada dos seus filhos, colocada em calabouço, criança chorando para restituir a mãe. Não tem nada de restituição. Enfiou pregos para arrancar unhas de pessoas que tinham que denunciar onde estava o cristão A, cristão B, cristão C. Pegou, olha, essa família, o pai é idoso, ele não tem condição de trabalhar, a mãe está muito velha, o arrimo da família é esse jovem é cristão, traz esse jovem para cá. Vou te mutilar. Se você não renegar Jesus, você será mutilado. Tu vai sair dos castigos com uma deficiência que talvez não te permita trabalhar com a produtividade que tu trabalhava. Você fez isso em vida? Eu não. Mas Paulo fez. Mas o céu permite as portas abertas independente dos erros. Percebe o tanto que Paulo progrediu? Porque ele, praticando o que praticou, como Saulo, a ponto de provocar um êxodo da cidade de Jerusalém. Vamos embora dessa cidade em massa, porque tem um cara aqui chamado Saulo, que ele está aplicando castigo geral. Coisa grave. Não é um castiguinho.
Castigo grave. Vamos embora da cidade. Mas depois ele se recupera de tudo isso. Né? Você recupera tudo isso. Então, se a pena fosse eterna, Santo Agostinho, Paulo, jamais teriam visto o céu, porque o que eles fizeram de erro foi coisa talvez pior que o que fizemos atualmente. Percebe o que ele está falando aqui? Então, a gente não se separa muito desse pessoal, não. Vamos em frente, o negócio é trabalhar muito. Mas vamos acabar aqui, né? Porque também acabou o tempo. E agora a gente tem que ser chamado a praticar. Então, gente, seja o que for que fizemos, perdoemos-nos. E o importante é olhar para frente, fazer o bem, progredir, caminhar, evitar, de novo, que possa nos levar ao erro. Se estamos frágeis diante de alguma circunstância ou outra, vamos agir como Santo Agostinho. Não tenho força para vencer essa tentação que nasce em mim quando as circunstâncias são essas. Ora, evita a circunstância. Evita a própria circunstância. Vigilância e oração, né? Vigilância e oração. Beleza, gente? Beleza. Então é isso aí. Quem faz a oração para a gente? Boas férias para vocês. Boas férias, gente. Fiquem com Deus. Tudo de bom aí. Férias dos livros, prática na vida, né? Não tem férias da prática. Vou fazer, tá? Tá. Divino Mestre, Senhor da vida, aqui estamos agradecidos pela oportunidade de poder estudar do Teu Evangelho, dos Teus ensinamentos que colocaste para nós. Obrigada por nos reunirmos num só ideal, num só objetivo de alcançar o melhoramento individual, moral. Nós os pedimos, Senhor Jesus, neste instante, que auxilie-nos, que nos ampare em todas as nossas dificuldades, em todos os nossos sofrimentos, os nossos anseios, e que muito em breve, Senhor Jesus, através do nosso esforço, que nós eliminemos o quanto antes as más tendências que ainda há em nós. Que Jesus possa estar conosco a todo instante. E gratidão por esta oportunidade de estar orando e de estar buscando os teus ensinamentos. Sejam eles através de André Luiz, sejam eles através de Kardec e tantos outros missionários que nos deixaram tantos exemplos na Terra. Obrigada, Pai, por esta oportunidade. Que ela nos seja bendita hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Tchau, Tchau, gente. gente. Tchau, gente. Tchau. Obrigado, gente. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau.